Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago uma notícia a respeito de um possível jailbreak aí para o PlayStation 5. Se chama aí de vulnerabilidade de desvio SMAP, né, que foi divulgada. E de acordo com o pesquisador de segurança aí chamado de MoonBSD, especializado em vulnerabilidades BSD, ele divulgou uma vulnerabilidade de desvio SMAP por meio do programa de recompensa e debug do PlayStation. A vulnerabilidade pode muito provavelmente afetar o PlayStation 5. Ignorar o SMAP em si não é suficiente para explorar um console, mas remove muitas garantias do sistema operacional e torna o progresso para as próximas etapas de uma exploração muito mais fácil. Mas afinal de contas, o que é esse SMAP? SMAP é um recurso de segurança disponível em alguns CPUs, em algumas CPUs. De acordo com a Wikipedia, sem a prevenção de acesso do modo supervisor, o código do supervisor geralmente tem acesso total de leitura e gravação aos mapeamentos de memória do espaço do usuário, ou tem a capacidade de obter acesso total. Isso levou ao desenvolvimento de várias explorações de segurança, incluindo explorações de escalonamento de privilégios que operam fazendo com que o kernel acesse a memória do espaço do usuário quando não era essa a intenção. Os sistemas operacionais podem bloquear essas explorações usando SMAP para forçar acessos não intencionais à memória do espaço do usuário, para acionar falhas de página. Além disso, o SMAP pode expor o código do kernel defeituoso, que não segue os procedimentos pretendidos para acessar a memória do espaço do usuário. Na tradução livre, o termo aí SMAP, a sigla, ela tem um significado de prevenção de acesso ao modo supervisor, que é um recurso de algumas implementações de CPU, como a microarquitetura Intel Broadwell, que permite que os programas do modo supervisor configurem opcionalmente os mapeamentos de memória do espaço do usuário, para que o acesso a esses mapeamentos do modo supervisor cause uma armadilha. Isso torna mais difícil para programas mal intencionados enganar o kernel, para que ele use instruções ou dados de um programa de espaço do usuário. Então, pelo que eu entendi a respeito desse SMAP aí, ele é um mecanismo de defesa, que está presente no PlayStation 5 e parece que encontraram aí uma vulnerabilidade nesse mecanismo do PlayStation 5. Então você já sabe, quando a pessoa encontra, quando um pesquisador aí, pesquisador encontra uma determinada falha numa área de segurança principalmente aí do PlayStation 5, e isso possibilita no futuro uma maior exploração, no hardware aí, nos mecanismos de defesa, e é possível sim que encontrem outras vulnerabilidades no sistema, Mas como uma vulnerabilidade SMAP é relevante para o PlayStation 5? Se o SMAP puder ser totalmente contornado por meio de um exploit inicial, isso significa que uma classe de exploits do kernel que permitiria que o código malicioso acessasse a memória do espaço do usuário poderia sim funcionar. Isso potencialmente significa que uma grande quantidade de exploits que são considerados difíceis de alcançar ou corrigidos são na verdade uma possibilidade no PlayStation 5. Ainda de acordo com esse pesquisador, o SMAP é um recurso de segurança em CPUs aí de 86, 64 bits, que proíbe o Ring 0 de ler, escrever em páginas Ring 3, tornando mais difícil explorar classes inteiras de vulnerabilidades. Existe uma vulnerabilidade no FreeBSD 12, que permite que o SMAP seja contornado pelo usuário. É muito provável que afete o PlayStation 5, mas não consegui acessar o firmware do PlayStation 5 para confirmá-lo. Este VUN reduz as propriedades de segurança do sistema operacional e é um bloco de construção para cadeias de exploração. Então esse impacto aí, o Zeland pode abrir
grandes janelas onde o kernel é executado com o SMAP desabilitado. A falta de SMAP torna a exploração de vulnerabilidades comuns fácil, trivial. Mas afinal de contas, o que essa divulgação significa para um potencial jailbreak do PlayStation 5? É claro que é muito cedo para falar sobre um jailbreak no PlayStation 5. Essa divulgação não contém uma prova de conceito e não é uma exploração real em si, apenas um bloco de construção para ataques em potencial. No entanto, se você é um dos sortudos proprietários de um PlayStation 5 e pretende usá-lo para um jailbreak, como sempre, sua melhor aposta é manter o firmware o mais baixo possível. É garantido que a Sony corrigiu essa vulnerabilidade depois que isso foi relatado. O relatório inicial foi em 2 de dezembro de 2020, portanto, qualquer console que tenha sido atualizado para o firmware após essa data ou superior provavelmente já foi corrigido. Então, pessoal, com base em todas essas informações a respeito desse mecanismo de segurança aí, SMAP, e que foi detectado algumas vulnerabilidades, você que já possui aí o PlayStation 5 e está ainda nos firmwares iniciais, né? Como eu falei na data aí anterior à data que eu disse, você é possível que no futuro já consigam aí trabalhar, né, num possível exploit, né, para o PlayStation 5. Mas até lá você terá que ter paciência. Caso você já tenha um PlayStation 5, você vai ter que ter um pouco de paciência e deixar o console de molho, né, para que esse exploit aí seja num futuro aí que acredito que vai demorar ainda, né, que no futuro ele possa ser acessível, né, para todos. Mas outra informação importante que eu deixo aqui é justamente para quem tem também o PlayStation 4. Sabemos, se eu não me engano, o jailbreak está na versão 7.55 do PlayStation 4. E quem já atualizou para a versão 8 aí, né, 8.0, 8. alguma coisa, já não tem mais a possibilidade, né, de utilizar o console, né, da maneira que gostaria, pois ele já está com o firmware original aí da Sony. Então a ideia é sempre que você tem esses consoles agora, caso você queira, né, fazer esse tipo de explorar aí, né, de queira adotar esse tipo de destrava aí, é importante que você não atualize o firmware, né? Então é sempre importante deixar o firmware no estágio mais antigo possível, no estágio inicial aí, no mais que foi nos primeiros, né? Por exemplo, que ainda já foram encontrados brechas para que alguns pesquisadores consigam, né, trabalhar melhor com essas versões. Se você tem o hábito de atualizar, né, não tem problema, só que você não vai ter condições, né, de utilizar todos os benefícios, né, que o jailbreak possibilita para os usuários aí, tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5, beleza? Então eu achei interessante trazer essa notícia para vocês a respeito do PlayStation 5 aí, que já estão, né, encontrando algumas brechas, né, pelo que eu entendi. Mas tudo ainda é muito cedo, é tudo muito ainda incerto, né? Não passa ainda de uma informação interessante, mas não temos ainda nada concreto. Mas qualquer notícia que eu saiba a respeito de uma grande novidade a respeito do PlayStation 5, eu trago aqui para vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação e até o próximo vídeo.